Boa tarde, senhoras e senhores deputados, deputadas, assessores, servidores, público presente, galeria, imprensa. Sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei complementar número 41 de 2025, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 32 de 2025, que institui o Programa Especial de Parcelamento de Créditos Tributários do Estado do Rio de Janeiro, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, decorrentes de fatos geradores ocorridos até 28 de fevereiro de 2025, com redução de penalidades legais e acréscimos moratórios, de acordo com o convênio ICMS de número 69/2025, bem como dos créditos não tributários inscritos em dívida ativa, o Programa de Parcelamento Especial de Empresas em Recuperação Judicial, de acordo com o convênio ICMS de número 115 de 2021, com a redação dada pelo convênio ICMS número 103 de 25 e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com voto separado, pela Constitucionalidade, com emendas dos deputados Luiz Paulo e Élica Takimoto, relatoria do deputado Rodrigo Amorim, pendendo de pareceres das comissões de legislação constitucional, complementar e códigos, de economia, indústria e comércio, de tributação, controle da arrecadação estadual, de fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir o parecer pela Comissão de Legislação Constitucional, Complementar e Códigos, deputado Marcelo Dino. Acompanhe a CCJ, senhor presidente. Muito obrigado, querido amigo Marcelo Dino. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Bruno Boareto, por favor. Boa tarde, senhor presidente. Acompanho o parecer da CCJ. Muito obrigado, querido amigo, deputado Bruno Boareto. Deputado Luiz Paulo, por favor. Deputado Bruno Boareto, estou abrindo a divergência. Voto favorável com as emendas que já produzi na Comissão de Constituição e Justiça, senhor presidente. Na hora de discutir a matéria, estão me escrevendo, explicarei por quê. Perfeito. Então, a presidência, voto divergente do deputado Luiz Paulo, voto acompanhando a CCJ, deputado Bruno Boareto. Então, está tudo bem? Continua? Deputada Célia Jordão, então, por favor. É que o Carlos Mink está me tumultuando aqui. Eu não abri divergência na CCJ. A CCJ já votou. Eu abri a divergência lá, fui derrotado. Abri a divergência na Comissão de Economia, no mérito favorável, desde que seja com as emendas que eu fiz na CCJ. Perfeito. Então, voto acompanhando o relator da CCJ, Bruno Boareto, divergência do deputado Luiz Paulo. Deputada Célia Jordão, por favor. Presidente, eu, para emitir o parecer, eu gostaria de conhecer as emendas do deputado Luiz Paulo, para ver se acompanho o parecer favorável puro no mérito ou o voto divergente, que acredito, inclusive, que o próprio deputado Luiz Paulo tenha apresentado as emendas em plenário, as mesmas emendas ou não? Senhora presidente, as minhas emendas foram divulgadas porque eu apresentei lá na CCJ, mas a Vossa Excelência também tem razão, porque também as apresentei em plenário, mas elas são públicas. E, basicamente, o que eu faço, entre outras coisas, mas principalmente, é não aceitar
pagamento em precatório de terceiros e muito menos trocar precatórios por outros investimentos. E, além do mais, acho que isso devia entrar em vigor em 1º de janeiro de 26, depois que a gente aderisse ao Propag. Ainda mais no dia de hoje, que o deputado federal, doutor Luizinho, apresentou no Congresso Nacional um projeto de lei que permitiria, caso seja aprovado no Congresso, você prorrogar o prazo de adesão ao Propag para 31/12/26. Então, por que eu tenho que correr para fazer isso agora? Não faz o menor sentido. Eu fiz 16 emendas, mas esse é o arcabouço central, precatório e prazo. Eu também fiz emendas em plenário, mas como o projeto, ele também recebeu inúmeras emendas e ele vai retornar para a CCJ avaliar tanto as emendas de plenário quanto as emendas de comissão, e aquilo que me parece que tenha ficado pactuado dentro da CCJ foi não apresentar emendas para que houvesse uma tramitação mais célere do projeto, que no mérito ele é benéfico àqueles contribuintes que possuem débitos antigos e querem também saldar os seus débitos. Eu acompanho o parecer do relator apresentando voto favorável puro, sem emendas. Muito obrigado, deputada Célia Jordão. Deputado Vinícius Cozolino. Deputado Vinícius Cozolino. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Soares. Deputada Dani Balbi. Tem que contar quantos foi? Faltaram 2, né? Então tem que chamar Tiago e Val, então. 2 suplentes. Deputado Dani Balbi. Acompanha a CCJ, presidente. Muito obrigado. Deputado Tiago Rangel. Acompanha a CCJ. Então, 4 votos favoráveis pelo relator original da CCJ contra o voto divergente do deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais, deputado Arthur Monteiro, por favor, querido amigo. Boa tarde, senhor presidente. Favorável com as emendas apresentadas pela tributação. Muito obrigado, querido amigo. Voto Arthur divergente, Monteiro. senhor presidente. Falta o papel. Presidente, Oi, pois não, deputado Luiz. o deputado presidente diz que é favorável com as emendas da tributação. Perfeito. Eu gostaria que ele lesse as emendas da tributação, porque o meu vai ser favorável com emendas. Eu não sei se as minhas são as deles ou as deles são as minhas. Boa tarde, senhor presidente. A pedido do nosso decano Luiz Paulo aqui, vou ler as emendas. Emenda número 1, emenda modificativa. Institui o Programa Especial de Parcelamento de Créditos Tributários do Estado do Rio de Janeiro, constituídos. O que eu troquei, eu só coloquei os créditos constituídos, que no projeto original está os constituídos e o a constituir. Essa emenda tirou essa expressão. Institui o Programa Especial de Parcelamento de Créditos Tributários do Estado do Rio de Janeiro, constituídos, inscritos em dívida ativa, decorrentes de fatos geradores ocorridos até 28 de fevereiro de 2025, com redução de penalidades legais e acréscimos moratórios, de acordo com o convênio ICMS 69/2025, bem como dos créditos não tributários inscritos em dívida ativa, o Programa de Parcelamento Especial de Empresas em Recuperação Judicial, de acordo com o convênio ICMS 115/2021, com a redação dada pelo convênio ICMS 103 de 2025 e da outras providências. Essa foi a emenda número 1. Emenda número 2, emenda modificativa. Modifique-se o caput do artigo 1º do projeto de lei complementar, que passa a ter a seguinte redação:
fica instituído o Programa Especial de Parcelamento de Crédito Tributário do Estado do Rio de Janeiro, mediante redução dos valores das penalidades e de acréscimos moratórios, decorrentes de fatos geradores ocorridos até 28 de fevereiro de 2025. Justamente, eu estou retirando a questão dos créditos que não estão inscritos em dívida ativa. Eu estou só adequando o texto para ficar de acordo com o CAPT. Eu vou reler a emenda número 2. Fica instituído o Programa Especial de Parcelamento de Crédito Tributário do Estado do Rio de Janeiro, mediante redução dos valores das penalidades legais e dos acréscimos moratórios, decorrentes de fatos geradores ocorridos até 28 de janeiro de 2025, inscritos em dívida ativa, observada a forma e condições previstas no Convênio ICMS 69, de 3 de junho de 2025. Nesta lei complementar e atendida as demais condições que vierem a ser fixadas em decreto do Poder Executivo. Emenda número 3. Emenda modificativa. Modifique-se o artigo 3º do projeto de lei complementar, que passa a ter a seguinte redação. Essa emenda número 3, eu estou mexendo nos percentuais de desconto ali. O artigo 3º, com a nova redação. Os débitos de que trata o presente capítulo serão consolidados na data do requerimento, após a aplicação do percentuais de redução, e poderão ser pagos conforme opção do devedor quando da apresentação do pedido. Observado o seguinte: inciso 1, em parcela única com redução de 70% dos valores das penalidades legais e acréscimos moratórios. Inciso 2, em até 10 parcelas mensais e sucessivas com redução de 60% dos valores das penalidades legais e acréscimos moratórios. Inciso 3, em até 24 parcelas mensais sucessivas com redução de 45% dos valores das penalidades legais e acréscimos moratórios. Inciso 4, em até 60 parcelas mensais e sucessivas com redução de 30% dos valores das penalidades legais e acréscimos moratórios. Inciso 5, em até 90 parcelas mensais e sucessivas sem redução. Essa é a emenda 3. A emenda 4. Modifique-se o parágrafo 3º do artigo 3º do projeto de lei complementar, que passa a vigorar com a seguinte redação. A redução dos valores das penalidades legais e dos acréscimos moratórios não são cumulativos com outras previstas na legislação vigente. O artigo 3º trazia também a questão de débitos não inscritos em dívida ativa. Eu só compatibilizei essa mudança com a mudança da emenda. Emenda número 5. Modifique-se o parágrafo 1º do artigo 8º do projeto de lei complementar, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Os débitos de que trata o caput deste artigo são constituídos, inscritos em dívida ativa e respectivos consectários legais, cujos fatos geradores ocorram até a publicação desta lei, ressalvada aquelas cuja exigibilidade esteja suspensa por decisão judicial ou administrativa. Essa emenda número 5 aqui, porque o débito de dívida ativa, ele gera presunção de liquidez. Então, acho que no refis tem que só débito de dívida ativa. Então, deputado Luiz Paulo, essas foram as emendas apresentadas. Agradeço, presidente. Presidente, queria tirar uma dúvida com Vossa Excelência. Por favor. O presidente da Comissão de Tributação apresentou um voto bastante detalhado, mas não abordou duas questões que eu gostaria de abordar. Então, pergunto a Vossa Excelência se é possível eu acompanhar o voto dele acrescentando mais duas emendas, aquelas que eu fiz na CCJ. Se for possível, muito bem. Se não for, eu vou acompanhar o voto dele. Querido amigo presidente Arthur Monteiro, Vossa Excelência concorda? Eu não me oponho também, não. Então, eu estou aceito, deputado Luiz. Eu estou acompanhando o voto do presidente da Comissão de Tributação, acrescentando duas emendas.
a supressão do artigo 4º inteirinho, que diz respeito aos precatórios, e alterando o último artigo para que entre em vigor em 1º de janeiro de 2026. Perfeito. Obrigado, presidente. Tá? Eu que agradeço. Então, pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado André Correia, por favor. Está online aqui conosco. Tá fechado o microfone, querido amigo André. Boa Isso. tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas. O meu voto é favorável no mérito e, presidente, com a seguinte emenda, estendendo também os efeitos desse refinanciamento das dívidas para as multas do Tribunal de Contas do Estado, ou seja, as mesmas condições para multas do Tribunal de Contas do Estado. Então, esse é o voto, presidente. Presidente. Obrigado, deputado André Correia. Deputado Luiz Paulo, por favor. Presidente, esta emenda que o deputado André Correia apresentou, eu apresentei como emenda de plenário, então estou concordando, mas também solicitando a Vossa Excelência que eu possa acrescentar, se o deputado André Correia assim o permitir, a exclusão do artigo 4º e a mudança do artigo final para entrar em vigor em 1º de janeiro de 2026. Ok, deputado André Correia, como se manifesta, por favor? Presidente, para a economia dos trabalhos, eu vou concordar sem o compromisso de voto lá no plenário, só para facilitar aqui o colhimento de pareceres. Perfeito, te agradeço. Eu então. já aqui, senhor presidente, eu assumo o compromisso de votar na emenda do deputado André Correia. Muito obrigado, deputado Luiz, querido amigo André Correia também. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, presidente. deputado Luiz Paulo, em seguida, deputada Érica Takimoto. Senhor presidente, deputado Rodrigo Bacelar, senhoras e senhores deputados, no total de 66 que estão aqui em plenário e alguns poucos nos acompanhando de forma remota. Nós vamos discutir um projeto importantíssimo para as finanças públicas do Estado, que é a Lei Complementar 41 de 25, que é popularmente conhecida como Refis, né, deputado Chico? Estou falando Refis. Ninguém precisa, deputado Serafini, trocar o S pelo T. Bom, este Refis tem o pressuposto de uma oportunidade ímpar de quem deve ao Estado, com as dívidas inscritas ou não na dívida ativa, poder pagar cash com a fantasmagórica redução de juros e multas de 95%, e se pagar parcelado, também com reduções absolutamente fantásticas. Queria lembrar que o Estado de São Paulo, semana passada, publicou um refis próprio, que eu chamo mais do que uma transação tributária, que a redução que ele vai dar é de 75% dos juros e multa. Aqui é 95%. Então, essa é a primeira questão. A segunda é que o projeto, no artigo 4º, permite que quem foi a mercado
e comprou precatório na Bacia das Almas, agora possa trocá-lo pelo valor de face. É como quisessem que a gente batesse palma para maluco dançar. Ou achando que nós não estamos atentos a esse tipo de movimento. Mas ainda mais, se a gente for lá no artigo 15, viu, Gabriela? Lá no artigo 15, vou ler a peça que está escrito. Diz assim, disposições finais. Fica autorizada a realização de ofertas pelos credores de precatórios relativos a créditos líquidos e certos que originalmente lhes são próprios ou adquiridos de terceiros, artigo 1º do 15, reconhecidos pelo Estado do Rio de Janeiro ou por decisão judicial transitada e julgado, conforme as hipóteses previstas nos incisos do parágrafo 11 do artigo 100 da CF, para quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa do Rio de Janeiro, inclusive transação resolutiva de litígio, quando existente e subsidiariamente débitos com as entidades da sua administração autárquica e fundacional. Compra de imóveis públicos de propriedade do Estado do Rio de Janeiro, disponibilizados para venda. Então, precatório para comprar imóvel público. Então, a gente tem que mexer nesse artigo 15 inteiro. Então, esse refis, subrepticiamente, pode estar eivado de vícios. E para não ficar muito tempo, um deles é por que ele tem que entrar, por que ele tem que acontecer agora, se a gente ainda não aderiu ao Propag e os créditos que a gente tem para transformá-los em ativo, para dar em compensação para a União de mais valiosos, é a própria dívida ativa. Então tinha que entrar em vigor em 26, e não agora. Só depois que essa negociação tivesse ocorrido. Então, o projeto, se você faz uma leitura atenta, eu estou pegando apenas alguns pontos. Você faz uma leitura atenta, está cheio de pegadinha, para a gente ser gentil, cheio de pegadinha. Então, nós procuramos e introduzimos 16 ou 17 emendas a eles, no sentido de aperfeiçoar. Agora, meu voto final, favorável ao contrário, eu só o farei na dependência das emendas que forem acatadas. Então, eu queria deixar isso bem claro, porque a minha preocupação é única e exclusiva proteger o caixa do Tesouro, isto é, aumentar a nossa arrecadação, principalmente de ICMS, porque, como diz o segundo projeto da reforma tributária já aprovado, para a gente participar do bolo do IBS, da reforma tributária, vai valer a média do que a gente arrecadar de ICMS entre 2024 e 2026. Então, o nosso foco tem que crescer o ICMS para garantir no futuro uma participação que a gente possa respirar um pouco melhor. Então, fiz questão de discutir a matéria para esclarecer o meu ponto de vista e as emendas que produzi. Muito obrigado, senhor presidente. Próxima oradora inscrita, deputada Élica Takimoto, por favor. Senhor presidente,
senhoras deputadas, senhores deputados, a todos que nos assistem pela TV Alerj e acompanham os nossos trabalhos nas redes. Hoje nós estamos discutindo aqui um projeto que, embora pareça técnico e cheio de números, ele afeta diretamente a vida do Estado e de milhares de empresas e trabalhadores e trabalhadoras fluminenses. Trata-se de um projeto de lei complementar número 41 de 2025, que cria o Programa Especial de Parcelamento de Créditos Tributários e Não Tributários, o que, em palavras simples, é o novo Refis estadual. Mas o que é um Refis, né, para muitas pessoas que nos assistem e não sabem? É um programa de renegociação das dívidas. Funciona assim, né? Pessoas e empresas que têm débitos com o Estado, principalmente ICMS, IPVA e taxas diversas, podem pagar com descontos, sem juros e multas, ou parcelar em prazos maiores. Para o contribuinte, é uma oportunidade de se regularizar. E para o Estado, isso é uma forma de recuperar recursos que dificilmente seriam cobrados, já que boa parte dessas dívidas acaba parada na Justiça, sem perspectiva de um retorno rápido. Então, esse projeto segue uma autorização nacional, o convênio ICMS número 69 de 2025, e define uma tabela de descontos progressivos. Veja bem, né, quem pagar à vista terá 95% de redução em juros e multas. Em até 10 parcelas, o desconto é de 90%. Em 24 parcelas, o desconto cai para 60%. Em 60 parcelas, fica em 30%. E em até 90 parcelas, não há desconto. As empresas em recuperação judicial, aquelas que tentam se reerguer financeiramente, poderão parcelar em até 180 meses, ou seja, 15 anos, com desconto entre 90% e 65%, conforme o prazo. Em termos práticos, o que isso é? É uma tentativa de dar fôlego a essas empresas, preservar empregos e gerar uma arrecadação imediata para o Estado, que todos sabemos vive uma situação fiscal muito delicada. Mas, como tudo na economia pública, né, não existe benefício sem custo. E quando o Estado abre mão de parte dos juros e das multas, ele também deixa de arrecadar esse valor, compreende? E isso é o que chamamos de renúncia fiscal. Ou seja, o governo aposta que, ao perdoar uma parte, mais contribuintes virão pagar o restante. Se a adesão for alta, o Estado ganha. Mas se for baixa, ele perde receita futura. E agora, há um ponto especialmente sensível nesse projeto e já apontado aqui pelo deputado Luiz Paulo. A compensação de dívidas com precatórios, inclusive de titularidade de terceiros. Um ponto cuja constitucionalidade é questionável e que, além disso, não produz liquidez imediata para o Estado e que compromete o objetivo principal do programa, que é aumentar a arrecadação efetiva. Precatórios, para quem nos assiste, são valores que o Estado deve a pessoas ou empresas por decisões judiciais. Ou seja, são dívidas do governo reconhecidas pela Justiça. Então, esse projeto, do jeito que está, ele permite que pessoas físicas e jurídicas usem esses precatórios para pagar essas dívidas tributárias, inclusive precatórios que foram comprados de terceiros. Os precatórios de terceiros são dívida do Estado com alguém. Por exemplo, uma empresa que ganhou uma ação judicial. E muitas vezes essa pessoa vende esse crédito com desconto para outra, que paga menos. Agora, esperar lucrar quando ela for paga. E é aqui que mora uma das maiores preocupações apontadas aqui, né, por mim agora e pelo deputado Luiz Paulo, que me antecedeu. O deputado Luiz Paulo, ele apresentou um voto em separado na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. E eu tive, né, o prazer e a responsabilidade de acompanhar e subscrever. Foi muito preciso em apontar os riscos jurídicos e fiscais dessa medida. Foi lembrado que a emenda constitucional número 136 de 2025 não permite a compensação com precatórios de terceiros, apenas com precatórios
próprios do contribuinte. Por isso, como eu falei, foi apontado a possível inconstitucionalidade. E isso é abrir brecha para gerar uma insegurança jurídica, fraudes e especulações com títulos públicos. Esses precatórios, eles acabam se transformando em moeda de troca, circulando em mercado, com deságio, ou seja, sendo vendidos por menos do que eles valem, o que desvaloriza o patrimônio público e fragiliza a Caixa do Estado. E, além disso, o voto divergente do deputado Luiz Paulo na CCJ trouxe outro alerta muito importante. Os descontos muito altos, como eu citei antes na minha fala, aliados a parcelamentos extensos, como eu falei, até de 15 anos, podem reduzir o quê? A efetividade da arrecadação e criar dependência de programas temporários, quando o ideal seria o quê? Seria fortalecer uma cultura de regularidade fiscal permanente. Não é razoável que a cada 2 ou 3 anos se abra um novo refis, né? Isso passa uma mensagem errada, né, para a sociedade, de que quem não paga em dia será premiado depois com o perdão de multas e juros. Isso desestimula, né, o bom contribuinte e cria uma espécie de lotação fiscal, que só piora a relação entre Estado e o setor produtivo. Nós sabemos, veja bem, sabemos que o parcelamento pode ajudar empresas em dificuldade, né, em dificuldade real, especialmente as micro e pequenas, que ainda se recuperam das crises recentes. Mas também sabemos que os grandes devedores costumam se aproveitar desses programas, né, parcelam, não pagam e esperam um próximo refis. Por isso, o programa precisa ter critérios rigorosos de transparência e controle. É essencial que o Estado publique relatórios trimestrais, mostrando quanto foi arrecadado, quanto foi perdoado e quem aderiu, sem violar o sigilo fiscal, mas garantindo que a sociedade saiba se o programa está funcionando e para quem está funcionando. E outro ponto essencial, né, e central aqui é a necessidade de recalibrar os percentuais de desconto. Hoje, o perdão de 95% praticamente elimina a penalidade de quem deixou de pagar. O ideal é uma redução mais equilibrada, como já foi colocado aqui, né, com teto de 75% para pagamento à vista e desconto menores nas demais faixas. Essa é uma proposta sensata, né, que mantém o incentivo, mas preserva a arrecadação e dá previsibilidade fiscal ao Estado. E, além disso, é importante que o texto seja ajustado para respeitar integralmente os limites constitucionais sobre precatórios e que a vigência comece, como foi colocado aqui, em 1º de janeiro de 2026, respeitando o princípio da anterioridade tributária e permitindo uma adequação técnica e orçamentária da Secretaria da Fazenda. Por fim, há um último cuidado aqui que eu quero sinalizar. A compatibilidade com os programas federais, como o PROPAG, que trata da renegociação das dívidas do Estado com a União. O Rio de Janeiro precisa garantir, senhores deputados, deputadas e pessoas que nos assistem, que suas medidas não criem sobreposição de benefícios, nem prejudiquem a sua capacidade de cumprir metas fiscais ou manter-se dentro do regime de recuperação fiscal. Portanto, senhoras e senhores deputados, pessoas que nos assistem, né, o que eu defendo, que está em plena sintonia com o voto divergente do deputado Luiz Paulo, com as emendas apresentadas, né, é um refis responsável, transparente e constitucional. Um programa que ajude quem quer pagar, mas Deputada não Érica, o premie... tempo regimental, por favor. Terminando, presidente, a inadimplência quanto mais, né, um programa que recupere receitas sem fragilizar as contas públicas. Encerrando, eu quero reafirmar que sou favorável à ideia de dar fôlego à economia fluminense, permitindo que empresas e cidadãos regularizem os seus débitos. Mas é preciso corrigir pontos cruciais da redação, especialmente sobre precatórios de terceiros, transparência e calibragem de descontos, né, sem comprometer, inclusive, o futuro nas próximas gerações. É isso. Muito obrigada, presidente. Obrigado, querida amiga deputada Érica Takimoto. Próximo orador inscrito, deputado Flávio Serafini, por favor. Presidente, antes do Serafim subir ali, queria só fazer um registro aqui. Por favor, meu. E parabenizar o prefeito eleito Jonas Dico, de Três Rios, meu amigo, seu amigo, foi vereador, motorista de ambulância em Três Rios, foi eleito vereador e não abandonou a profissão dele
e é um cara que merece muito, muito trabalhador, e foi eleito prefeito de Três Rios agora no último domingo. Queria dar um abraço a ele aí. Obrigado, presidente. Muito bem lembrado, Só em tempo deputado Caiado. registrar a presença aqui do deputado federal Marcos Tavares, do vereador Serginho, lá da minha cidade, Duque de Caxias. Sejam bem-vindos, meu querido amigo, vereador Serginho, meu camarada, grande Marcos Tavares, deputado federal pelo nosso querido estado do Rio de Janeiro. Registrar a presença também do prefeito de Paulo de Frontin, Maneco, meu querido irmão. E muito bem lembrado aqui, Caiado, parabenizar o agora prefeito de fato e de direito, devidamente eleito, Jonas Gico, que faça uma administração profícua com muita responsabilidade naquele município 3i que a gente tem muito carinho. Deputado Flávio Serafini, por favor. Senhor presidente, deputados, deputadas, todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj. Eu venho à tribuna para debater o projeto de lei complementar número 41 de 2025, que estabelece o refinanciamento da dívida ativa do Estado. O que é a dívida ativa do Estado? É todo o dinheiro que empresas, pessoas jurídicas, pessoas físicas devem ao Estado do Rio de Janeiro, especialmente em impostos que não foram pagos ou recolhidos no seu devido tempo. A dívida ativa do Estado do Rio de Janeiro, atualmente, gira ao redor de 180 bilhões de reais. Para que se tenha a ideia do que representa esse valor, o orçamento anual do Estado gira ao redor de 100 bilhões de reais. 180 bilhões está muito além de tudo aquilo que o Estado arrecada em um ano. E o que o governo do Estado está propondo? Está propondo um projeto de refinanciamento dessas dívidas, onde ele perdoa grande parte dos juros e das multas desses devedores. Para aqueles devedores que quiserem pagar a dívida, em uma vez, o governo chega a dar 95% de perdão naquilo que o devedor tem de penalidades com o Estado. Por que o governo do Estado toma essa iniciativa? Segundo o governo, porque precisa aumentar a sua arrecadação de forma imediata para poder fechar as contas do ano. Qual é o problema de uma iniciativa como essa? É que tem várias camadas de problema. Primeiro, uma camada geral, sem entrar ainda nos meandros do projeto. Uma iniciativa como essa, ela pode sempre premiar o mau devedor, ou seja, aquele empresário, aquele contribuinte que de forma consciente e repetitiva deixa de pagar tributos no tempo certo para, no futuro, buscar um programa de refinanciamento desse tipo. E como o governo lança programas de refinanciamento desse tipo constantemente, há muitos contribuintes que usam esse tipo de expediente para não pagar impostos quando deveriam pagar. Basta você fazer a conta. Com esse nível de perdão que o governo está dando, se o contribuinte deixou de pagar um imposto há 2, 3 anos atrás e aplicou esse dinheiro no investimento, ele ganhou mais dinheiro do que ele vai ter que pagar agora de multas e outras penalidades. Então, por que o governo faz isso, mesmo sendo possível que esse expediente seja utilizado por devedores? O governo faz isso, em tese, porque precisa de dinheiro. Mas aí, quando a gente olha para o projeto, a gente vê o seguinte: o governo está permitindo que parte desses pagamentos sejam feitos com precatórios. O que é o precatório? O precatório é um papel de reconhecimento de uma dívida do governo com alguém. E existe uma lei que regula os precatórios, que estabelece um limite máximo de pagamento, que pode demorar anos e anos para alguém receber essa dívida. Infelizmente, essa pessoa muitas vezes sofre para receber essa dívida do governo. Mas para o governo, esse é um mecanismo importante para ele se manter sempre pagando as dívidas que ele tem com as pessoas e com as empresas, sem quebrar e ter que pagar tudo de uma vez.
Só que quando o governo permite que uma parte da dívida seja paga com precatórios e precatórios de terceiro, o governo aceita que esse programa de refinanciamento não cumpra o papel que ele diz que é fundamental para ele, que é o quê? Arrecadar agora, arrecadar à vista o máximo de dinheiro que o governo precisa para fechar as suas contas. Quando o governo faz isso, permite o pagamento com precatórios e com precatórios de terceiros, ou seja, alguém que deve o Estado, pode procurar alguém para quem o Estado deve e falar o seguinte: olha, o Estado te deve 1 milhão, só que só vai te pagar daqui a 10 anos. Eu te dou 200 mil na mão agora, você aceita? Aí o cara aceita. Aí ele vai lá, pega esse precatório de 1 milhão e abate 700 mil. O governo deixa de ganhar dinheiro imediatamente. O cara abate uma dívida de 1 milhão, tendo gasto 200 mil, e o governo não fica com nada arrecadado para fechar as contas, que o governo diz que é seu objetivo. Então, esse expediente do precatório de terceiros, ele é imoral. Além de todo o problema que um refinanciamento tem, ele é imoral. E se isso for mantido, obviamente, nós vamos a todas as instâncias lutar contra esse expediente de precatório. Mas eu quero falar disso rapidamente para partir para o debate mais de conteúdo desse programa de refinanciamento. Porque no Estado do Rio de Janeiro, a gente sabe, a gente tem 2 grandes devedores permanentes, que estão sempre devendo ao Estado: a Petrobras e a Refit, que é uma refinaria privada que, nesse momento, mais uma vez, está sendo investigada sobre a possibilidade de grandes esquemas de corrupção. Inclusive, 250 milhões de litros de combustíveis foram apreendidos em navios e suspeita-se que parte de um esquema da Refit, que um dos seus donos promoveu um seminário recentemente e o governador Cláudio Castro foi lá confraternizar com esse devedor contumaz do Estado do Rio de Janeiro. E o que essas grandes empresas fazem? Elas vão, esperam um programa de financiamento como esse. Quando chega o programa de refinanciamento da dívida, elas refinanciam só aquela parte da dívida que elas já estão praticamente, completamente derrotadas na Justiça. Ainda não completamente, porque não completamente não pode entrar. Mas já está lá, já perdeu no STJ, só falta no Supremo aquela batalha. O cara vai e renegocia. Ao invés de ter que pagar 500 milhões, ele renegocia, abate juros, abate multa e paga 220 milhões, 100 milhões, reduz completamente o passivo que ele tem, se utilizando sempre do expediente da malandragem para passar o Estado ou interesse público para trás. O Estado do Rio de Janeiro é um Estado em crise fiscal. Estamos há quase 10 anos em regime de recuperação fiscal. O governo mandar para cá uma proposta que nem essa, mandar para cá uma proposta como é que a gente vai discutir amanhã, da revisão dos benefícios fiscais, que a gente realmente tem que rever. Mas sem fazer um colégio de líderes, sem dar transparência, sem dizer para que quer fazer tudo isso, é um escárnio com a sociedade do Estado do Rio de Janeiro. O governo quer cheque em branco. E cheque em branco para esse governo a gente não vai dar. Porque sem ter cheque em branco, já faz tudo o que tem feito. Só no Proderj é 1 bilhão, são 1 bilhão e 700 milhões em contrato. Só no Proderj. Ou seja, é um governo que gasta como se estivesse em bonança, mas que manda medidas para essa casa como se estivesse quebrando. O governo tem que vir nessa casa e tem que explicar se ele está quebrando, como mostram esses projetos, ou se ele está em bonança. E por que, precisando de dinheiro, ele coloca expedientes como esse, do mercado de precatórios, num projeto de refinanciamento? Por que o governo, até hoje, não mandou para essa casa um projeto para regulamentar o devedor contumaz? Porque se o devedor contumaz já tivesse regulamentado no Estado do Rio de Janeiro, não tinha como um devedor contumaz se beneficiar de um projeto de refinanciamento. Você beneficia quem? Aquela pessoa, aquele empresário que achou que aquela cobrança era indevida, que questionou, que perdeu, mas agindo de boa fé. Agora, tudo que o governo manda parece que é justamente
para favorecer aqueles atores econômicos que agem de má fé contra o Estado. Por favor, deputado. Eu quero concluir retomando uma reivindicação de que eu acho que é um desrespeito não só com esse parlamento, mas é um desrespeito com a sociedade do Estado do Rio de Janeiro, o governo querer que a gente vote esse conjunto de pacotes sem fazer uma explicação global de por que está mandando um pacote de crise, se o Proderj é o maior exemplo de um governo que funciona como se vivêssemos em bonança. Em segundo lugar, tentar construir com esse parlamento um acordo global, porque ninguém é contra, por princípio, a programas de refinanciamento. Ninguém é contra, por princípio, a programas que levem o governo a aumentar seu caixa. Agora, o que a gente não vai permitir é que o dinheiro público seja queimado, que o governo faça política de compadrio com figuras como esse Ricardo Magro, da Refit, que tem grande influência nesse governo e que é o maior devedor privado do Estado. O que nós não vamos permitir é que se abra um mercado de precatórios no Estado do Rio de Janeiro, enquanto o governo diz que está quase quebrando e que não consegue pagar servidor, porque aí ele vai pagar os precatórios do mercado que ele está abrindo e vai deixar os servidores sem receber. Então, eu reitero a nossa disposição de diálogo, mas se tiver transparência, se tiver compromisso com o interesse público. Se tiver isso aqui, nós vamos lutar contra nesse parlamento e vamos lutar contra na justiça. Muito obrigado, deputado Flávio Serafini. Próximo orador inscrito, deputado Yuri Moura, por favor. Boa tarde, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados e todo o povo do Estado do Rio de Janeiro que nos assiste. Presidente, é providencial esse debate nessa casa e é importante para nós, inclusive, entrarmos num debate nacional. Porque é inadmissível, é quase difícil de acreditar que no momento ao qual o governo federal tem feito um esforço de enfrentamento com o Congresso, inclusive, para fazer justiça fiscal, justiça tributária para os mais pobres, o governo Cláudio Castro vai na contramão disso. Enquanto o governo Lula garante isenção de imposto de renda para quem recebe até R$5.000, está defendendo a taxação dos bilionários, está investindo mais em política pública, o governador Cláudio Castro diz, se você é bilionário e está devendo o Estado do Rio de Janeiro, está tudo bem, eu te perdoo. Eu te perdoo e te dou benefícios de parcelamento, financiamento, formas de pagar essa dívida que nenhum trabalhador brasileiro tem. Deputado Carlos Mink, eu queria que aquela senhora que está assistindo a gente, que parcelou o eletrodoméstico dela, tivesse essas condições aqui na Casas Bahia. Seria lindo. Eu queria que aquela família, que tem lá 2 filhos, como eu tenho, quer financiar um imóvel, deputada Lilian Berg, tivesse as condições que o governador Cláudio Castro está dando para quem está devendo o Estado do Rio de Janeiro. Quem dera que o povo trabalhador pudesse ter essa forma de financiamento, essa amortização, essa visão de juros, essa benesse. Mas esse é o problema do Brasil, e ainda mais em estados como o nosso, que são governados por irresponsáveis, como é o Cláudio Castro. A injustiça. O bilionário cresce, o pobre é apertado. E já diria aquela música antiga, o rico fica mais rico, o de cima sobe e o de baixo desce. Infelizmente, a esse serviço está o governo Cláudio Castro. É óbvio que nós, da oposição, da bancada do PSOL, somos favoráveis a uma política de refinanciamento de dívida ativa. Qualquer gestor, quando assume um governo, pensa nisso como uma possibilidade de manter a engrenagem econômica andando e de arrecadar a curto prazo algo que poderia estar a fundo perdido. Não é sobre o mérito que estamos discutindo, mas é sobre o texto e sobre as mobilizações e as motivações políticas que trazem esse tipo de texto para cá. Meu companheiro, o deputado Flávio Serafini, colocou muito bem. Assim, da forma como está sendo feita, na questão dos precatórios, apontado aqui por Hélio Takimoto e deputado Luiz Paulo, fica muito óbvio que essa dívida tem corretagem. A gente está instituindo a corretagem de dívida ativa, de dívida com o erário público, porque não tem sentido nenhum para o Estado, a não ser que alguém ganhe com isso, fazer esse tipo de acordo. Ainda mais quando o Estado fala que vai arrecadar de 2 a 3 bilhões. Irrisório perante o tamanho dessa dívida ativa e perante a forma como ao qual o Estado tem lidado irresponsavelmente com esses grandes devedores. Então, por isso,
apontando que é importante fazer um refinanciamento, mas criticando o texto e as motivações políticas, as relações do governo Cláudio Castro com essa turma, como foi dito aqui do Ricardo Magro, que não é só um dos grandes devedores pela refinaria de Manguinho, mas como também é investigado por relação da Lava Jato até o PCC e outras coisas piores que vão aparecendo. Então, para além disso, para não falar que a oposição não tem propostas, a gente trouxe aqui muitas propostas que estão espelhadas nas emendas que a nossa bancada fez. E eu vou citar algumas no pouco tempo que eu tenho. O primeiro é a gente fazer uma inclusão ao qual o Poder Executivo tem que encaminhar para essa Assembleia e também para o Tribunal de Contas do Estado um relatório mínimo, trimestral, para mostrar a que ponto está essa negociação, a que ponto está o cumprimento das garantias e dos critérios. Não dá para a gente, em cada legislatura, a cada ano, vir aqui discutir de novo que a dívida ativa está crescendo em cada orçamento, que a renúncia fiscal do governo também cresce a cada orçamento. E não tem nenhum mecanismo de controle real para a gente saber como isso vai se desdobrar. Porque, no final das contas, é isso. Aí o governo manda um monte de projeto para vender o pouco que tem, para tentar renegociar o pouco que tem, e o Estado está sempre no vermelho, não consegue nem aderir, de fato, a uma recuperação fiscal decente. Por isso, transparência, que é algo que eu vou falar sobre hoje aqui ainda, e que não existe no governo Cláudio Castro. A segunda emenda, a gente coloca para ficar vedado a instituição de um novo programa especial de parcelamento ou anistia de débitos tributários ou não tributários, com essa característica semelhante ao programa no prazo de 5 anos, porque também é isso, toda hora aparece um refis. O cara não se compromete com o primeiro, se compromete com o segundo, ele vai fazendo refis, não vai pagando a dívida, vai judicializando e a gente tem uma bola de neve. E quem paga? O Estado, exceto a corretagem que ganha com isso, porque a gente sabe que tem a corretagem da dívida. Tem alguém ganhando com isso, já que o Estado não está ganhando. Uma terceira emenda que a gente apresentou, muito importante, é que do total da arrecadação obtida por esse programa especial de parcelamento, que no mínimo 50% seja destinado à saúde, educação e previdência social. Nós temos um governo irresponsável, que arrecadou quase 30 bilhões aí com a venda da SEDAI. Um governo que está tentando vender até imóvel, está raspando o tacho. Cláudio Castro é o cara que raspa o tacho para tentar pagar as secretarias dos parceiros dele, porque se não for parceiro dele, a secretaria míngua. Mas dos parceiros dele, como foi dito aqui, meio ambiente, Proderge, transformação digital, a roda está girando, Só que é isso, ele raspa o tacho e não investe no que o Estado precisa. De novo, é o cheque em branco que o deputado Flávio Serafini falou. A gente reúne 70 deputados para ficar dando um cheque em branco a um governador que não tem a coragem, a hombridade de vir aqui defender os escárnios que ele apresenta. Que não tem capacidade de diálogo sequer com a base toda do governo. Então, assim, beleza, vai arrecadar mais? Vamos carimbar esse dinheiro, porque o Estado tem muito problema e o governo não está dando conta. Uma quarta emenda aqui trata sobre os limites da escrituração de nota de lançamento de crédito. Numa quinta, a gente aponta sobre o FOT, deputado Luiz Paulo. É uma contradição absurda. Nós estamos numa semana ao qual, se me parece amanhã, vamos votar um projeto que tenta garantir mais recursos para o FOT, que é o Fundo de Orçamentário Temporário, assim como o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, o FEF, e ao mesmo tempo aqui o governador está dizendo que quem aderir a esse parcelamento pode também abater a inadimplência desses fundos que ele está querendo arrecadar mais nessa semana. Não sei o que está acontecendo com a equipe econômica do governo. E aí tem também uma sexta emenda, que apresenta aqui uma adesão ao parcelamento condicionada à comprovação pelo devedor da manutenção dos pós de trabalho, porque isso é outra coisa, o cara ganha incentivo fiscal, o cara ganha renúncia fiscal, e nem sempre entrega sequer as cotas de pessoas com deficiência que têm que trabalhar naquela empresa, as cotas de jovem aprendiz, as cotas de estagiário, para além das outras cotas que são lavradas ali, dos outros acordos, na hora da renúncia fiscal, do incentivo fiscal. Então, também é importante fortalecer isso. Enfim, nós da bancada do PSOL, assim como tantas outras bancadas, apresentamos muitas emendas, mas para terminar mesmo, senhor presidente, só pegar minha caneta, que minha caneta caiu aqui. Está aqui. Para a gente poder avançar nesse debate, eu queria pedir a sua licença para dizer que essa discussão
sobre a forma como ao qual o governador Cláudio Castro está desesperado para arrecadar, sabe-se lá a serviço de que interesse, ela se reflete também no que aconteceu na SEDAI na sexta-feira passada. A gente não pode deixar de falar o que aconteceu na sexta-feira, dia 3 de outubro. Simplesmente o governador forçou uma reunião avisada em cima da hora, online, para que o conselho da SEDAI deliberasse sobre uma mesada, um pagamento, um empréstimo a fundo perdido de 900 milhões para Águas do Rio. Teve diretor, e no meu gabinete recebeu denúncia, e também está na imprensa, porque vários deputados e deputadas sabem disso. Teve diretor que argumentou na reunião: eu não tenho condições de votar isso, porque eu não tenho tempo hábil para fazer uma análise criteriosa e técnica. Uma reunião online, numa sexta-feira à noite, com indícios de pressão política, com indícios de conflito de interesse. Deputado Douglas Gomes, não dá para ignorar que muita gente que está na Águas do Rio era diretor da SEDAI e ajudou a lavrar as modulações dos leilões. Ajuda nessa negociação agora que pode criar um impacto de 900 milhões, mas que a Águas do Rio pede 1 bilhão e 200 milhões. Tem ali, ó, parecer da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, parceiro lá do Cláudio Castro. Tem uma decisão monocrática, cautelar, de uma pessoa da Genersa. A SEDAI sequer pode ter o direito ao contraditório. E os caras me aprovam, online, no Zap, só faltou ser no grupo de Zap, 900 milhões da SEDAI para Águas do Rio. Lembrando que o lucro da SEDAI no último ano foi de 1 bilhão. Ou seja, praticamente a SEDAI não vai ter lucro, porque a gente está pegando o lucro dela para dar para Águas do Rio. Vou conceder para a senhora. E lembrando o seguinte, lembrando ainda que tem decisão judicial que obriga que Águas do Rio pague a SEDAI 800 milhões de investimentos, presidente. Decisão judicial que Águas do Rio não cumpre. Nenhum debate no Conselho da SEDAI foi feito sobre isso. Se fosse para pagar, sequer debater um encontro de contas. Eu pergunto, qual é o interesse que está por trás disso? Por que Cláudio Castro está desesperado em arrecadar? Está tentando voltar ao lugar do crime, vender o que sobrou da SEDAI. Presidente, com todo respeito a Vossa Excelência e à base do governo, o governador Cláudio Castro está seguindo o caminho de Wilson Witzel. E eu digo Vossa Excelência como quem foi relator do impeachment. Cláudio Castro está cavando impedimento, porque está, ó, levando tudo do Estado do Rio de Janeiro. E essa Assembleia não pode permitir isso. Nós não podemos aceitar isso, que façam de novo um crime contra a SEDAI. Um usuário que não tem água, que tem interrupção. Um usuário que paga uma tarifa cara. Adutora que explode rua, explode casa. E Águas do Rio vai me pedir 1 bilhão e 200 milhões para a SEDAI. E o governador, com seus capangas, aprova isso no Conselho da SEDAI, um desrespeito. Que bom que vai ter manifestação sobre os trabalhadores da SEDAI, sobre o direito à água nessa semana, que esse plenário fique cheio, que mais deputados e deputadas, como tem muitos na luta em defesa da SEDAI e da água, se posicionem, porque não dá para tratar a SEDAI dessa forma. A gente não pode aceitar. E repito, que essa casa tem a responsabilidade. Cláudio Castro caminha pelo mesmo rumo que o Wilson Witzel caminhou. E a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, querido deputado Yuri Moura. Deputada Renata Souza, por favor. Muito rápido, senhor presidente, para comentar um pouco da indignação do deputado Yuri Moura, dizer que eu recebi em meu gabinete ontem uma comissão de moradores da comunidade do Pedregulho, ali onde tem o Minhocão, onde essas pessoas não estão recebendo água desde que foi implantada a Rio Águas. E isso não é por acaso, isso não é obra do destino, isso é a lógica que se perpetuou quando a SEDAI foi vendida, a toque de caixa aqui na Assembleia Legislativa, permitida aqui na Assembleia Legislativa, uma empresa com 1 bilhão de lucro anual ter que ser refém de uma lógica perversa do governo do Estado. E aí, senhor presidente, essas famílias, desde quando assumiu a Rio Águas, não têm água nas suas casas. Eu estou falando de pelo menos 300 famílias
que dia sim e o outro também fica esperando a madrugada para cair um pouco d'água, para lavar roupa, para fazer comida. Eu ouvi relatos, senhor presidente, porque é uma maioria de mulheres, inclusive, lá no Pedregulho e no Minhocão, de que essas mulheres estão tendo crise de ansiedade porque fica acordada de madrugada esperando a água cair para lavar roupa. Isso é desumano, senhor presidente. Não há qualquer necessidade de olhar a Águas do Rio com esses 900 milhões. É um escândalo a SEDAI ter que pagar a Águas do Rio, que não está fornecendo água para a população do estado do Rio de Janeiro, que interrompe o abastecimento e não tem o debate necessário com a população. Então, é escandaloso isso, senhor presidente. Fica aqui a minha solidariedade à comunidade do Pedregulho e do Minhocão, que recebemos. Já oficiei a Águas do Rio, oficiamos também as secretarias de habitação, porque ali também tem uma questão, senhor presidente, com relação a quem é que tem que pagar essa água. Porque, por exemplo, lá não tem caixa d'água, é um projeto de habitação popular de mais de 60 anos, e lá você não tem caixa d'água. Então, nesse sentido, era o governo do estado que deveria pagar. E a Águas do Rio acaba dizendo que essa comunidade tem mais de 4 milhões de débito com a própria Águas do Rio. Ou seja, é escandaloso, é absurdo. Essa população não tem hidrômetro. Eles querem sim fazer o debate com relação à tarifa social para a água, mas não tem sequer o reconhecimento da sua dignidade humana de acesso à água. Então, a gente tem famílias inteiras, famílias que têm pessoas acamadas e que precisam de água, com muitas crianças, tem escola no local, e está aí a comunidade do Pedregulho e o Minhocão sem água. Cai um pouco de madrugada, esse fim de semana não chegou água nem no sábado nem domingo. Nós estamos aí com as ilhas de calor que vão chegar, e a Águas do Rio só fazendo vergonha, não garantindo para a população do Rio de Janeiro o acesso à água, que é um bem humano, que está previsto na Constituição brasileira. Então, fica aqui o nosso repúdio à Águas do Rio, ao governador Cláudio Castro, e a nossa solidariedade à população que hoje não recebe água com dignidade nas suas casas. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, deputada Renata Souza. Senhor presidente, o senhor me permite muito rápido? Ela estava apartando o senhor, então o senhor está no seu tempo ainda. Muito obrigado. Só para anunciar a todos os pares que eu vou começar a coletar assinaturas para abertura de uma comissão parlamentar de inquérito sobre os sigilos da SEDAI. Uma companhia como essa, que ainda tem caráter público, não pode mudar de posições por pressão política, por conflito de interesse, seja lá de conselheiro, de procurador, do próprio governador. Então eu peço encarecidamente que, pelo bem do Estado do Rio de Janeiro, pela transparência na administração pública, os pares possam assinar e a gente abre a CPI do sigilo da SEDAI, para parar com a sanha do governador. Deputado, próximo orador inscrito, Carlos Mink, por favor. Boa tarde, presidente Bacelar, deputadas e deputados. Renata Souza, eu já estou aqui com o Outubro Rosa aqui, já dei para alguns deputados, mas eu fiz essa distribuição gratuita, esqueci de dizer que você, que era verdadeira, que tinha trazido aqui, está todo mundo já com o lacinho, o Serafine, professor, Lilian, Marina do MST, a Dani Balbi, pessoal do lado de lá também, todo mundo com Outubro Rosa. Até o nosso pastor Samuel Malafaia, Célia Jordão, nosso imperador, todo mundo com Outubro Rosa. Muito bem. Presidente, vou aqui ao tema. Bom, vários deputados falaram antes de mim e contemplaram, né? Claro, o deputado Luiz Paulo, nosso especialista, o Serafine desenvolveu bastante o tema, né? Élica Takimoto e o nosso eco-guerrilheiro serrano desenvolveu aqui com
ardor. Veja, eu tenho muita preocupação com a questão da dívida. Não sei, deputada Renata Souza, se Vossa Excelência sabe, lá atrás eu fui coautor, junto com André Siciliano, de uma lei, e está sendo cumprida, que obriga a Fazenda a divulgar a lista dos 100 maiores devedores, pessoa física, e 100 maiores devedores, pessoa jurídica, né? Durante algum tempo a lei foi sancionada, mas não acontecia. Aí a gente fez aquele trabalho de chatear, né? Eu sou aquele eco-chato de plantão, fico lá pegando no pé. E realmente, quem entra, Serafine, no site da Fazenda, mensalmente sai a lista dos 100 maiores devedores, pessoa física e pessoa jurídica. É claro que um governo, né, tem muitos créditos a receber, não recebe, quer dar um alívio, um desconto para antecipar essas receitas. O Estado do Rio está quebrado e tem que fazer isso. Agora, estava se falando da SEDAI. Deputada Renata Souza falou da SEDAI, deputado Yuri também falou da SEDAI. Eu pergunto, deputado Yuri, deputada Renata, tirando aquele dinheiro da venda da SEDAI, que pelo contrato era já dos municípios, a outra parte toda dos 18 milhões, que nós pedimos reiteradamente, bilhões, claro, me corrija aqui o Flávio Serafini, 18 bilhões, nós pedimos, alguém sabe exatamente com que critério isso foi gasto, além do critério eleitoral? Então, como é que um Estado quebrado queima essa dinheirama toda para fins eleitorais sem critério nenhum? Foi dito por vários aqui, primeiro pelo Luiz Paulo, depois pela Élica, a questão desses supostos créditos a receber de terceiros ou de quartos. Não, na verdade, isso vai virar um mercado paralelo de precatórios, né? Não, isso vai ser, aliás, deputado Yuri, eu quero subscrever consigo aquele projeto de lei que garante a dona de casa que compra uma geladeira e não consegue pagar, que ela tem os mesmos direitos, o mesmo desconto que o governo está dando nesse projeto de lei, né? 80%, 90% de desconto, né? E aí, deputado Yuri, essa dona de casa pode ir lá para o padeiro e ver todo mundo que está devendo para a padaria e comprar pela metade as dívidas que as pessoas devem para o açougue, para a padaria, e ter esse abatimento na geladeira dela, que o marido perdeu o emprego, ela não tem como pagar mais a geladeira. Deputada Dani Balbi, não seria razoável que o povo também tivesse direito a essas mesmas condições, eu diria noelinas, no sentido que é um Papai Noel que, na verdade, premia o devedor. Eu quero dizer, recentemente, eu participei de há 3, 4 dias atrás, de um programa no RJ2, da TV Globo, sobre a refinaria Refit, que antes era Manguinhos, que além de ser, ela não refina petróleo, não faz gasolina, põe um monte de aditivos. Então, é uma refinaria que não refina gasolina, mas é uma fábrica de sonegação. E é uma fábrica de passivos ambientais. Então, veja, o governo acaba premiando a sonegação e premiando a inadimplência ambiental. E ainda deu direito de construir mais 9 tanques nessa refinaria, que alterna com a Petrobras ser a primeira ou segunda maior devedora. Então, presidente, nós nunca votamos contra projetos que viabilizem economicamente o Estado. Eu, inclusive, sou subscritor ou apoiador de projetos do deputado Luiz Paulo, que está aí, que aumentariam as receitas do Estado.
inclusive a taxação das bebidas açucaradas e vários outros projetos do Luiz Paulo. É incrível que um deputado da oposição tenta recompor o falido caixa do governo. Então, eu acho que esse projeto tem que ser melhorado muito, ainda mais nas vésperas do Propag. Como é que a gente vai torrar créditos que poderiam ser computados na nossa conta de ingresso no Propag? A gente torra isso tudo a preços de banana. Para concluir, deputado. Para concluir, vou concluir. Deputada Célia Jordão, Vossa Excelência na presidência. Que prazer. Cadê Está aqui Outubro Rosa. Outubro Rosa, importante. Já que Vossa Excelência está com Outubro Rosa, eu vou concluir em 30 segundos. Serei completamente disciplinado. O deputado professor Josemar está mostrando que ele também está com o mesmo símbolo. Então era isso. O que for para melhorar as contas do Estado, tudo bem. O que for para premiar a inadimplência, criar um mercado paralelo de precatórios, né? E piorar as condições do Rio de Janeiro, negociar a sua entrada no Propag, nós realmente apresentamos emendas e vamos aprovar várias outras emendas. Deputada Marina do MST. Deputado Mink, o senhor me concede uma parte, por Eu estou favor? esgotando o tempo, mas a deputada Célia Jordão, como Vossa Excelência é amiga da Célia Jordão, eu lhe concedo a parte. Concede um minutinho, presidente. O deputado concedeu a parte. Um minuto. Obrigada, presidente. Obrigada, deputado Carlos Mink. Nesse ensejo sobre a SEDAI, tão debatida, colocada aqui hoje, queria também, já informei aqui na semana passada, deputado, nós realizamos há poucos dias uma audiência pública, justamente sobre esse processo de licitatório, que, em outras palavras, é um processo mesmo de privatização da SEDAI que está acontecendo aqui no nosso Estado. Nesse sentido, nós protocolamos um pedido, um requerimento de formação de uma comissão especial da estrutura de capital da SEDAI, que é para acompanhamento, para fiscalização de todo esse processo licitatório e execução do contrato de estudos envolvendo a SEDAI. Então, tive há pouco, inclusive, despachando com o presidente Bacelar, no sentido que a Casa possa dar celeridade à constituição dessa comissão, ou seja, o intuito dessa comissão é que a Assembleia Legislativa, a Casa, o conjunto dos parlamentares, junto com o próprio governo e a sociedade civil, especialmente envolvendo os sindicatos, organizadores, né, desse tema da água, possam acompanhar e fiscalizar esse processo. E, por fim, deputado Carlos Mink, dizer também que foi organizado, fruto dessa audiência pública, um manifesto em defesa da SEDAI pública e pela água como direito. Então, nós estamos iniciando, junto com o conjunto das organizações sindicais, associações, moradores de comunidades que estão sendo afetados, inclusive, por uma série de problemas já causados por essa privatização de parte da SEDAI, por esse manifesto. Então, queremos também que todos os parlamentares da Casa assinem e vai ser lançado nessa quinta-feira, na parte da manhã, dia 9, quando várias organizações vão fazer uma mobilização, começando ali no Largo do Machado e caminhando em direção ao Palácio do Governo do Estado, para denunciar à sociedade essa abertura de capital, de venda de capital da SEDAI e combater, dizer não à privatização da SEDAI no nosso Estado. Obrigada, deputado. Obrigada, presidente. Em homenagem ao presidente, eu falo só uma palavra. The end. Finish. Obrigada. Pela Obrigada, ordem, deputada. senhora presidente, muito rápido. Pois Presidente. não, deputado. Tem emenda constitucional, vai cair o quórum. Nós temos ainda duas inscritas, deputada Dani Balbi e deputada Marina, que não sei se vai fazer, não, já não vai fazer uso da palavra. Acho que a Renata, deixa só
que era foto. É só uma foto, senhora presidenta, muito rápida, porque a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher está fazendo o Outubro Rosa. Ontem ocupamos aqui o Largo da Carioca com os serviços e todo o processo de conscientização com relação ao câncer de mama. A gente está falando da saúde da mulher e vamos fazer em outros espaços, como Madureira, Belfor Roxo, estaremos também em São Gonçalo, enfim, uma parceria com a Secretaria da Mulher, Secretaria de Estado da Mulher, a Secretaria de Saúde também, inclusive teremos mamógrafo em outras oportunidades na Baixada Fluminense, e a gente também tem uma novidade, senhora presidenta, que eu gostaria de dizer aqui em primeira mão, é que o curso de tradução em Libras fará um vídeo, curso de tradução em Libras da UFRJ, fará um vídeo com a tradução em Libras do nosso panfleto do Outubro Rosa. Então, isso também é uma parceria importante com a UFRJ para que a gente possa garantir que esse debate que estamos trazendo sobre a conscientização e a prevenção do câncer de mama chegue a todas as pessoas. Então, a tradução de Libras, na verdade, é bem aceita e quero agradecer a todos aqueles da UFRJ que vão contribuir para a tradução em Libras desse panfleto que a gente está trabalhando. E gostaria de convidar os deputados e as deputadas para fazer uma foto aqui muito rápido sobre o Outubro Rosa, porque essa casa tem ajudado e contribuído para esse debate no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, presidenta. Na deputada Renata, a foto rapidamente, senão vai cair a pauta. Os deputados que quiserem participar da foto do Outubro Rosa estão convidados, deputados e deputadas. Próxima a discutir a matéria, a deputada Dani Balbi. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para a gente correr aqui com a pauta. Obrigada pela compreensão. Imagina, presidenta. Caros colegas deputados, população fluminense, venho à tribuna hoje para discutir o PLC número 41 de 2025, Programa Especial de Parcelamento dos Créditos Tributários e Não Tributários do Estado do Rio de Janeiro. A questão urgente da recuperação da saúde fiscal do Rio de Janeiro, ela por si só é importante e deve ser objeto de extremada atenção de todos os parlamentares comprometidos com a população fluminense, mas especialmente aqueles que constantemente, historicamente, vêm pedindo maior aporte de investimentos em áreas estratégicas para o desenvolvimento econômico, social e humano do Estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa fazer o Estado do Rio de Janeiro conduzir em bom termo, as políticas públicas que dão conta de fazer as correções assimétricas de políticas que privilegiem mulheres, população LGBTQIA+, povo negro e periférico, para que a gente possa estabelecer, de uma vez por todas, um programa exitoso de habitação de interesse social no Estado do Rio de Janeiro. Então, o tema das finanças públicas, ele está diretamente ligado ao tema mais amplo da assistência social. Então, por princípio, não há nenhum deputado e nenhuma deputada, acredito eu, de qualquer espectro político-ideológico, que seja contrário a um programa que permite com que o Estado do Rio de Janeiro caminhe para sanear as suas contas públicas e garantir caixa e, portanto, investimento. A LOA desse ano enviada pelo governo há pouco mais de uma semana
prevê um déficit orçamentário na ordem de 19 bilhões, o que vai impactar a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, seu programa de assistência estudantil, vai impactar os investimentos direcionados cumpridos pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, vai impactar o programa de habitação popular, construindo habitação na região metropolitana e especialmente para além da região metropolitana, no interior do Rio de Janeiro, a política pública de educação, a SEDUC, que, por conseguinte, vai ter também impacto no ajuste dos salários praticados na melhoria das condições das escolas públicas geridas pelo Estado do Rio de Janeiro, enfim. Agora, não dá para a gente receber uma peça do governo do Estado que tem a finalidade de ter impacto orçamentário sem que a gente tenha uma previsão mais detalhada do impacto positivo que isso vai gerar nas contas públicas de 2026. Não dá para a gente achar razoável que a gente conceda desconto na ordem de 95% da dívida que os devedores têm com o Estado do Rio de Janeiro, sem que a gente entenda exatamente qual é o ganho real que esse desconto vai promover e qual é o impacto que ele vai ter nas áreas que são priorizadas tanto na Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto na Lei Orçamentária Anual e se ele está ou não em consonância com o plano plurianual que determina o desenvolvimento econômico a longo prazo do Estado do Rio de Janeiro. Não dá para a gente achar razoável fazer renúncia fiscal de créditos a receber e, através do instrumento da utilização de precatórios que não estão sequer previstos na Lei Orçamentária Anual, que vão gerar, então, um impacto negativo de longo prazo, maquiado de correção do balanço fiscal aqui do Estado do Rio de Janeiro, o que na prática não é. E, inclusive, não contribui para que a gente tenha nem sequer um saldo positivo na Lei Orçamentária Anual de 2026. Ou seja, a peça apresentada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, por tudo que foi dito aqui, ela precisa de muitos ajustes. Eu faço cor aqui com os deputados que me antecederam, que demonstraram como é que possibilitar com que a gente utilize um instrumento de abatimento da dívida que esses devedores têm com o Estado do Rio de Janeiro através de precatórios com valor de face, deputada Lilian, é danoso, cria uma situação de especulação e arbitragem financeira que compromete, inclusive, o nosso mercado de capitais aqui no Rio de Janeiro. Não dá para a gente pensar numa peça orçamentária que tem por finalidade fazer o saneamento das contas públicas e ter impacto positivo nas áreas de alocação de recursos aqui no Estado do Rio de Janeiro, sem que a gente diferencie os percentuais de descontos para grandes, médias e pequenas empresas, sem que a gente considere o porte empresarial das empresas, o que pode levar, inclusive, à falência das pequenas empresas, dos pequenos investidores, e vai garantir uma facilitação daqueles grandes devedores do Estado do Rio de Janeiro. E só para concluir, projetos de refinanciamento da dívida dos grandes devedores com os estados, inclusive com a União, são instrumentos legítimos e que têm sido praticados por grandes entes da federação. A União, por exemplo, apresentou um em 2022. Agora, permitia com que até 65% da dívida fosse abatida, num prazo com parcelamento variando até 120 vezes. São Paulo fez o mesmo, permitindo que até 70% da sua dívida fosse desconsiderada e abatida, num prazo que prevê um parcelamento em até 60 vezes. Por quê? No Rio de Janeiro, que tem, como foi bem dito aqui, 2 grandes devedores, e um deles, inclusive, com a situação bastante comprometida do ponto de vista da moralidade da sua atividade que desenvolve aqui no Estado do Rio de Janeiro, a gente apresenta um projeto que permite abatimento de 95% da dívida que esses grandes devedores têm. Para concluir, presidenta, fazendo aqui jus ao tempo que Vossa Excelência me concedeu, a saída para o saneamento fiscal do Rio de Janeiro, para que a gente reequilibre as contas públicas e possa garantir, a partir disso, investimento constante nas áreas estratégicas, é a adesão ao PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento dos Entes Federados com a União. E essa saída precisa vir escrita
pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, e nós precisamos, sim, atuar para que as condições sejam as melhores possíveis, utilizando os instrumentos previstos pela lei do Propag, mas nós não podemos ficar fazendo disso, de uma situação importante para os contribuintes do Estado do Rio de Janeiro, cavalo de batalha e politicagem, porque quem perde na ponta é a população mais desassistida, que vai ver as suas escolas fecharem, são as servidoras e os servidores que vão ter os seus vencimentos descontinuados, e a gente não pode admitir com que isso aconteça. Obrigada, presidenta. Não havendo mais oradores inscritos, a presente proposta, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 128 emendas e retorna às comissões. Anuncio em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, sujeita a disposições especiais, de acordo com o artigo 192 do Regimento Interno, proposta de emenda constitucional número 64A de 2021, de autoria dos deputados Luiz Paulo, Lucinha, Rodrigo Amorim, Tia Ju, Jari Oliveira, Carlos Mink, Chico Machado, Célia Jordão, Felipe Soares, Val Ceasa, Samuel Malafaia, Sérgio Fernandes, Marcelo Dino, Dionísio Lins, Brazão, Flávio Serafini, Renata Souza e Dani Monteiro, que modifica os artigos 183 e 263 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Está aberto o processo de votação. A presidência solicita a atenção dos senhores deputados que estão acompanhando de forma remota em seus gabinetes, que o processo de votação da PEC se encontra em aberto no painel. Presidente, precisa 42 votos. Eu queria fazer um apelo. Tem 70 parlamentares na casa em tese. Que quem está no plenário possa votar remotamente ou desça aqui para completar, porque a casa é absolutamente lotada. Nesse ínter da discussão esvaziou. E ainda faltam 22 votos. Presidente, Célia, para encaminhar pelo PSB. Para encaminhar pelo PSB, deputado Carlos Mink. Presidente, Célia, deputado Luiz Paulo, nós conversamos sobre essa emenda na semana passada e Vossa Excelência deu uma série de esclarecimentos, a questão do percentual do FECAM, e ficou tudo esclarecido. Então, nós vimos que isso era uma coisa muito importante. Eu lembro também, falei com o deputado Jari Oliveira, que nosso companheiro ecossocialista aqui, e o Jari já votou sim também. Então, eu apelo ao voto sim. A defesa civil é fundamental. A gente fala de emergência climática, a gente fala do princípio da prevenção. Como fazer isso sem criar os meios para que essa prevenção seja exercitada? Nós, inclusive, deputada Célia, já estou concluindo, Vossa Excelência hoje foi duplamente solidária comigo, com esse seu olhar meigo, mas ao mesmo tempo responsável, que lhe caracteriza. Então, há pouco tempo fomos lá discutir com os bombeiros e com a Defesa Civil uma lei que Vossa Excelência ajudou a aprovar, procurador Robson também, a lei de combate e prevenção aos incêndios florestais, incluindo os brigadistas. Maior recepção positiva. Mas para fazer isso bem feito,
Precisa de carro-pipa, precisa de equipamento, precisa de material, precisa de prevenção, precisa de um fundo constitucional para a defesa civil. Portanto, eu peço, o PSB encaminha o voto sim e pede a todos os deputados que votem nessa emenda, que foi uma iniciativa inicial do deputado Luiz Paulo, logo com a deputada Lucinha, deputado Rodrigo, e vários se tornaram coautores, inclusive eu próprio, a tia Ju, e, inclusive Vossa Excelência, presidente Célia Jordão também é coautora por adesão a essa importante emenda constitucional. Já estamos em 35 votos, deputado Luiz Paulo. Falta um único voto. Ah, faltam 7 votos, porque a emenda constitucional é isso. É exatamente isso. Nós precisamos de 42 votos. Faltam 7 votos. Pessoal, vocês que estão assistindo aí, podem votar online também. Já temos 36. 37, deputado Luiz Paulo. Faltam 5, está chegando. Vamos fazendo a contagem regressiva. Obrigado, deputada Célia. Obrigada, deputado Mink. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar pelo PSOL. Presidente, o pessoal encaminha favorável. O Estado do Rio de Janeiro é o Estado no Brasil que, em qualquer recorte, coleciona o maior número de óbitos em decorrência de desastres socioambientais, de tragédias que acontecem no nosso Estado. 42 votos, está aprovado. A gente fica feliz. Parabeniza a todos os companheiros da Defesa Civil, deputado Luiz Paulo, pela importante iniciativa. E acho que com essa emenda constitucional a gente consolida uma política de investimento permanente num sistema de defesa civil que a gente, enquanto Estado, merece, o nosso corpo de bombeiros, todos os trabalhadores da defesa civil que desenvolvem um trabalho com tanta técnica, com tanto compromisso ético, com quanto compromisso humano, merecem ter condições melhores de trabalho e essa PEC vai garantir. Então, parabéns, deputado Luiz Paulo, parabéns a todos os companheiros e companheiras da Defesa Civil e parabéns a todos nós que apoiamos e ajudamos a aprovar essa política aqui na Casa. Obrigada, deputado Flávio Serafini. Aproveitar e parabenizar os profissionais da Defesa Civil aqui presentes, sempre contribuindo muito na salvaguarda da nossa população. Parabéns pela aprovação. Inclusive, essa casa está de parabéns, porque também aprovamos, e foi inclusive de minha autoria, a lei que estabeleceu no nosso estado do Rio de Janeiro a utilização do Cell Broadcast, que hoje é utilizado no Brasil inteiro como um instrumento também importantíssimo, para o trabalho de vocês no dia a dia. E isso foi um projeto que veio da Defesa Civil de Angra dos Reis. Então, a gente tem muito orgulho do trabalho que vocês desempenham no nosso estado e no Brasil como um todo. Parabéns aí por mais essa conquista. Para a declaração de voto, deputada Lilian Bering. O presidente vota sim. Para registrar o voto do presidente Rodrigo Bacelar, também votou sim no grupo. Renato Miranda, André Correia e Tiago Rangel, que não estavam conseguindo registrar o voto pelo painel. Obrigada, presidente. Eu queria fazer a declaração. Deputado estava antes da declaração da deputada Lilian? Se estivesse, ela sempre terá preferência. Já foi registrado. Deputada Obrigada, Lilian Bering, deputada. pela gentileza aqui do Obrigada deputado. pela gentileza, principalmente no Outubro Rosa. Queria falar, enquanto vice-presidente da Defesa Civil, quanto a gente lutou para que essa PEC fosse aprovada. Queria agradecer a todos os meus colegas, tanto os bombeiros, quanto os outros profissionais também. Quero lembrar que sou uma emergencista, sou uma ativista humanitária internacional, estive em várias lutas e essa garantia desse direito, esse valor que eu costumo dizer financeiro, para a gente não importa, porque nós temos vidas a salvar e quero dizer que todos vocês me representam na Defesa Civil e eu vou representar vocês onde eu puder e onde eu estiver. Então, agradeço muito, em especial, todos os meus colegas enfermeiros por estarem nessa luta comigo e, principalmente, a todo o pessoal da Defesa Civil. Muito obrigada e a vitória é nossa quando a gente fica junto. Muito obrigada. Para a declaração de voto, nobre deputado Luiz Paulo, Senhora autor presidente, intelectual da matéria. primeiro,
agradecer a todas as senhoras e senhores deputados que votaram favoravelmente em 2 turnos a nossa PEC 64A de 2021. Até agora com 56 votos assinalados. Dizer, senhora presidente, que no tempo de mudanças climáticas, de grandes sinistros, de verões escaldantes e de invernos eivados de queimadas, a única coisa que a gente pode fazer é fortalecer o sistema de defesa civil do Estado, para que este fortaleça o sistema civil dos 92 municípios, para que possa agir antes, durante e depois das catástrofes. Antes, preventivamente, durante, dando assistência e depois acudindo e dando local de abrigo, cuidados, etc., senhora presidente. Mas a matéria ainda não está acabada. Esta é a emenda constitucional. Agora virá a pauta projeto de lei complementar que regulamenta a emenda constitucional, que também será votada, discutida, emendada em 2 turnos, aí não mais precisando 42 votos, mas precisando maioria absoluta, 36 votos. Então, queria deixar aqui o nosso registro e dizer que a gente confia integralmente na Secretaria de Defesa Civil para que, quando disponibilizar esses recursos, oriundo dos royalties de participação especial, que será aproximadamente igual à taxa dos bombeiros, isto é, dependendo ano a ano da arrecadação de royalties de participação especial, mas aproximadamente em dinheiro de hoje, a 300 milhões de reais, 2% da arrecadação de R mais PE, do pré-sal, que será um dinheiro suficiente para melhorar muito a qualidade do nosso sistema de defesa civil. Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, conseguindo o voto sim, do Renato Miranda e do Rodrigo Bacelar. Eu já havia feito essa... Giovanni Ratinho, para mim Giovanni assim Ratinho. Senhora No presidente, total são senhora presidente, 60 Só votos. esqueci uma coisa, é que o deputado Munir e o deputado Júlio Rocha pediram coautoria, estamos consignando a coautoria para eles. Anotado. Obrigada, Presidente, eu deputado. também quero coautoria, se possível, deputado Giovanni Ratinho. Anotado. Para a declaração de voto, Declarar o deputado voto- Samuel Malafaia. Voto sim, eu sou coautor também da proposta que estudamos juntos, e dizer que a nossa máquina aqui está demorando a registrar. Quer dizer, eu queria dar o meu voto prontamente no início da votação, mas ficou lá para o final porque não está... Presidente. Deputada Célia, só para Pois não. registrar, que precisa dar uma revisada na manutenção da máquina, que não está prontamente respondendo ao nosso dedilhado. Ao registro de voto. Ao registro de votos também. Presidenta? Já foi Deputada declarado Célia. aqui algumas pessoas que têm dificuldade de votação, como o presidente Rodrigo Bacelar, deputado Giovanni Ratinho, Tiago Rangel, Renato Miranda, o André Correia já conseguiu. Então, totalizando 60 votos. Como no painel só aparecem 58. Deputada Então, agora Célia, vai eu ter queria mais. fazer Pois não, declaração de deputado. voto. Declaração de voto, deputada Lucinha. Eu queria, primeiro, parabenizar todos os deputados que votaram favoravelmente a essa emenda da PEC, dizer ao nosso mentor, que é o nosso professor Luiz Paulo, o quanto é importante a aprovação dessa matéria. Nós vivemos num Estado
que sofrem muito com a questão climática, nós temos que ter a Defesa Civil equipada para poder dar resposta imediata à população que sofre com essa crise climática, com a questão das enchentes, onde as pessoas, às vezes, por muitas vezes, não têm aonde se abrigar. Então, é muito importante parabenizar meu amigo Luiz Paulo, eu sou coautora. Está de parabéns, Luiz Paulo. É isso aí, vamos seguir em frente. A gente ganha e perde, mas muitas vezes nós vamos ganhar quando é em prol da população. Abraço a todos. Deputado Yuri, para declaração de voto. Muito obrigado, presidenta. Antes de tudo, queria valorizar, parabenizar, saudar a iniciativa do deputado Luiz Paulo e de todas as deputadas e deputados que, em coautoria com ele, realizam esse marco histórico. E, antes de declarar o meu voto, com as justificativas, também valorizar a presença aqui do Tenente-Coronel Ederson, Tenente-Coronel Vitoriano, Tenente-Coronel Anderson Flis, Major Danilo Teixeira, Major Edmilson, Coronel Silva Costa, Coronel Werner, que eu posso chamar que é meu conterrâneo. Trabalhamos juntos lá na época que eu fui vereador em Petrópolis, ele com uma atuação na Secretaria Municipal de Defesa Civil, Capitão Vitor, Major Jane Lopes, Major Wellington Oliveira e Tenente Coronel Cláudia. Valorizar a atuação que vocês fazem. Eu sei que eu sou um deputado chato, que manda muito ofício, fiscaliza, faz relatório, cobra, mas é por confiar no trabalho de vocês. Então, parabenizar pelo trabalho que tem feito e também pelo diálogo que tem tido conosco e todas as audiências públicas que a gente solicita a presença de Vossas Excelências estão presentes para a gente poder construir a cultura da resiliência e da prevenção. Então, sendo assim, os valorizando, e em especial o deputado Luiz Paulo, todo mundo sabe que eu sou da cidade mais vulnerável aos riscos hidrológicos e geológicos. Petrópolis está aí entre as 10 cidades, segundo o governo federal, que mais sofre com esses eventos. Nós estamos num momento de crise climática e urbana que produz tragédia. Na minha cidade, a gente reivindica esse termo tragédia. Não existe desastre natural, porque se tivesse política pública de moradia, de saneamento, mais investimento em defesa civil, mais política de habitação segura, nós teríamos impactos muito menores adventos da crise climática. Então, se as cidades não estão se adaptando, se o mundo não está mudando a forma de lidar com o meio ambiente, não é algo natural, é algo que se agrava pela interferência do homem. Carlos Mink, que é uma sumidade na pauta ambiental, não vai me deixar dizer. Estamos vivendo o antropoceno, que pode ser a primeira extinção em massa provocada pelo homem. Quando a gente está lá na escola, criança, escuta dos dinossauros, dos meteoros, dos vulcões que não deixaram que a vida prevalecesse na Terra, essa extinção em massa que a gente pode estar vivendo agora, que é o antropoceno, ela é causada pelo homem, pela ganância, por um modelo de produção que não respeita o meio ambiente e sequer as próximas gerações. Então, ter política pública, e política pública se faz com recurso, com investimento, com fundos garantidos, é fundamental. E o que o deputado Luiz Paulo, junto dos outros colegas, tem feito aqui é realmente um marco histórico, para que a gente não tenha defesas civis que dependem sempre de repasses federais depois que a tragédia já acontece, para o restabelecimento. A gente vê que nas ações de defesa civil, muito se fala de mitigação, um pouco de preparação, recuperação, mas a prevenção sempre fica capenga, porque não passa exatamente só pela atuação de Vossas Excelências, passa por todo um conjunto de política pública que o Estado lato sensu, governo federal, estadual, municipal, não cumpre. Então, preocupado com o verão, ainda preocupado com a estiagem, a gente tem feito vários relatórios pela Frente Parlamentar de Prevenção às Tragédias e eu fico muito feliz de ver que esse parlamento, no conjunto de deputados e deputadas, em especial, hoje o deputado Luiz Paulo está preocupado com prevenção e está garantindo recurso público para a gente poder salvar mais vidas e ter cidades climaticamente adaptadas e resilientes. Então, parabéns, deputado Luiz Paulo, parabéns a todo o trabalho aí que os nossos bombeiros, os nossos agentes de defesa civil têm feito e contem com o nosso mandato também. Pela ordem, presidente Célia. Pela ordem. Pois não, deputado Mink. Não, era para pedir, já falei com Vossa Excelência, a inversão de pauta, logo após essa declaração da deputada Renata. O projeto 15º é um projeto meu que já entrou 3 vezes em pauta e saiu 3 vezes. É um projeto simples que está em primeira votação, mas não tem mais emenda. É o projeto de recuperar as placas do Detran, para a gente poder inverter, porque já foram 3 vezes que caiu a sessão e os próprios catadores não recebem uma única placa para melhorar a sua renda. É um importante projeto. A deputada vai fazer a declaração de voto, mas a gente registra aqui a sua solicitação e o compromisso, de na próxima sessão ele está retornando, porque ele foi incluído na ordem do dia lá no último
minuto. Mas são coisas... Eu, por exemplo, eu estou em abstinência de projeto em pauta e não tenho me queixado. Então, Vossa Excelência pode aguardar mais uma semana para declaração de voto. Né, senhora presidenta, que tem vários projetos já aprovados, sancionados. MIC? O MIC está bombando e está reclamando. Pô. O meu tem meses sem ter um projeto em pauta. Exatamente, né? Senhora presidenta. Então, para declaração de voto, deputada Renata Souza. Obrigada, senhora presidenta. Elogiar aqui o nosso mentor, Luiz Paulo, que concedeu com gentileza a coautoria dessa proposta de emenda constitucional que vai garantir, senhora presidenta, que recursos do FECAM e autoriza, na verdade, que dos 5% dos recursos do fundo oriundos do pré-sal, 2% sejam destinados ao novo fundo específico, que é o Fundo Estadual de Investimento e Ações de Prevenção a Incêndios, Desastres Climáticos e Defesa Civil. E eu quero aqui não só reconhecer aos profissionais da defesa Civil, mas saudar a possibilidade da ALERJ, que tem competência por legislar nessa matéria, porque quando nós falamos de mitigação a grandes desastres, a gente sabe exatamente aonde vai ocorrer esses grandes desastres. Vão ser sempre, senhora presidenta, nas favelas e periferias, onde falta saneamento básico, onde falta uma infraestrutura, inclusive de moradias dignas para a nossa população. Então, eu não tenho dúvida de que a possibilidade de maior investimento e recursos nessa área vai trazer, sem dúvida nenhuma, para todo o estado do Rio de Janeiro, a possibilidade de um respiro diante das grandes tragédias. E, é claro, quando a gente fala dos desastres climáticos, em especial, quando a gente tem aí toda uma situação de limite com relação às questões relacionadas ao clima, a gente precisa também ter políticas de mitigação do próprio Estado. A gente está falando de saneamento básico, a gente está falando de possibilidade de toda uma infraestrutura para o escoamento das águas, sejam elas fluviais ou pluviais. Então, a gente precisa também que o governador do Estado entenda isso como uma matéria relevante e importante, porque não só a prevenção de desastres é fundamental, mas garantir que essas famílias que foram impactadas, muitas vezes perdendo a sua própria vida, perdendo a sua casa, perdendo a sua humanidade, são impactadas diretamente nessa situação. Então, olhar para as favelas e periferias nesse sentido é central, e esses investimentos vem em boa hora. E, para além disso, senhora presidenta, anunciar que na próxima semana a gente vai lançar a Comissão Especial de Favelas e Periferias, que vai acompanhar, inclusive, o PAC Favelas, que são obras do governo federal, e a gente quer, obviamente, que todos aqueles e aquelas da Defesa Civil que trabalham com esse tema também possam acompanhar a Comissão Especial de Favelas e Periferias. Então, parabéns ao deputado Luiz Paulo, muito obrigada por ter concedido gentilmente a coautoria, e sigamos aí em defesa do nosso povo do Rio de Janeiro, que não aceita mais desastres, que a gente possa ter recursos também para a prevenção. Muito obrigada, presidenta. Obrigada, nobre deputada Renata Souza. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 2917-A de 2020, de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera o anexo da Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual da Conscientização sobre a Esquizofrenia. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei 4.230-A de 2024, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual dos Desbravadores, a ser comemorado anualmente no terceiro sábado do mês de setembro. Em discussão, para discutir, o nobre autor da matéria, deputado Fred Pacheco.
Presidente Célia, com muita alegria, hoje eu agradeço aos deputados pela votação desse projeto para celebrar de verdade o Dia Estadual dos Desbravadores. E aqui eu gostaria de dizer que nós temos presentes aqui no nosso parlamento representantes desse importante segmento dos desbravadores. Eu queria elencar aqui a liderança do Ministério dos Desbravadores e Aventureiros, o pastor Leonardo Raimundo Gomes da Silva, que é diretor-geral dos Desbravadores, responsável pelos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, o pastor Guilherme Manhães de Paula, que é pastor da Igreja Central do Rio de Janeiro, com 1.500 membros, líder do Ministério dos Desbravadores, o pastor Gabriel Teles, que é pastor da Igreja Adventista de Botafogo, com mais de 800 membros, líder do Ministério dos Desbravadores, o Cosme Magalhães, que é coordenador geral dos Desbravadores, o Sandro Luiz, coordenador regional dos Desbravadores da região central do Rio de Janeiro, o Cristiano Gomes da Rocha, que é coordenador regional dos Desbravadores da região serrana do Rio de Janeiro. E também saudar aqui o nosso pastor Charles Boecker, que é presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Associação do Rio de Janeiro, e também agradecer ao nosso pastor Adriano Santos, diretor-geral, responsável pelos desbravadores e aventureiros da Associação do Rio de Janeiro. Eu estou muito feliz em hoje recebê-los aqui e dizer que toda a luta por falar de moral, falar de civilidade, por ensinar nossas crianças, nossos adolescentes, o que é de verdade estabelecer uma sociedade cada vez mais justa, digna, com valorização da família, com valorização e potencialidade, onde nós temos a capacidade de exercer com democracia a nossa religiosidade. Então nós agradecemos muito por este segmento hoje dos desbravadores e dizer que fico muito feliz em dar voz, em protagonismo para vocês que estão aqui hoje, e leve o meu abraço a todos os desbravadores do estado do Rio de Janeiro e também de todo o Brasil. Então, saudando a vocês que estão conosco aqui hoje e agradecendo aos nobres deputados por hoje ter aqui a votação nesse dia, saudando então, deixando isso muito claro, o Dia Estadual dos Desbravadores, que agora será comemorado aqui no nosso calendário do Rio de Janeiro. Muito obrigado e salve os desbravadores do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Parabéns, nobre ordem, deputada. presidenta. Questão de ordem, deputada Senhora Renata. presidenta, muito rápido, é porque tem um projeto de resolução, o 1429 de 2025, de autoria da deputada Dani Monteiro, que solicitou que fosse retirado em definitivo da pauta. Inclusive, ela já solicitou à casa o arquivamento desse projeto. Então, só repassando aqui uma solicitação. Repete, por gentileza, o projeto de resolução 1429 de 2025. Ela já solicitou o arquivamento, então estou aqui repassando uma solicitação da deputada Dani Monteiro. Muito obrigada, presidente. Obrigada. Presidente. Está anotado. Presidente, eu queria aqui parabenizar o deputado Fred Pacheco, saudar todos os desbravadores, todos os pastores que estão presentes aí, membros. Lá em Niterói eu falo muito com a Célia, que faz parte dos desbravadores da Igreja Adventista, fica ali no centro de Niterói. É uma data de extrema relevância. Eu participei da comemoração que nós tivemos ali no São Braudo nesse ano, Dia do Desbravador, um evento sensacional, um trabalho incrível, né, de fato, do resgate da nossa moral, da nossa civilidade, como foi citado, muito bem citado pelo deputado Fred Pacheco. Então, esse projeto sendo aprovado hoje é mais do que justo e contem com o nosso apoio, contem com o nosso voto. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, é em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Rapidamente, é só para lembrar... Para a declaração de voto, nobre autor. Mais uma vez, desculpe, muito obrigado, presidente Célia. Só para dizer que nós já temos, inclusive, a data aprovada e sancionada pelo governador dos aventureiros, que são os mirins, que são as crianças. Então, agora nós temos tanto a data incluída no calendário dos aventureiros e agora temos os desbravadores. Mais uma vez, salve os aventureiros e desbravadores do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigada, nobre deputado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, esgotado o tempo regimental, passa-se ao expediente final. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo.
Não havendo oradores inscritos para o expediente final, a presidência encerra a sessão. Obrigada a todos e a todas.